27 de março. Vire-o do avesso. Vira-o do avesso e vê como ele é. É o que ele se torna quando velho, doente ou prostituindo. Como tem vida breve, quem elogia e quem é elogiado, o que lembra e o que é lembrado. Lembrado em algum canto dessas partes. E mesmo ali não dá mesma maneira por todos, ou mesmo por um. E toda a terra não passa de um mero ponto. Marco Aurélio em Meditações. Hoje, a leitura do estoicismo ela está bem filosófica. O estoicismo já é uma filosofia, de fato, né? Filosofia do estoicismo, mas alguns dias essas citações elas têm uma maior complexidade, pode-se dizer assim, nessa leitura. Mas se esse tema de filosofia já conecta com você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, pois eu estou trazendo por esses 366 dias desse ano de 2024 a minha reflexão sobre o estoicismo. Como é que eu leio o estoicismo dentro desse diário estoico e como eu trago para o meu dia a dia. E assim você pode se conectar com esse tema. Eu vou terminar de ler a citação de hoje para que você possa compreender melhor o que essa citação de Marco Aurélio ela quis nos dizer. O estoicismo tem a ver com olhar para as coisas de todos os ângulos. E é mais fácil compreender certas situações a partir de diferentes expectativas. Em situação potencialmente negativa, o olhar objetivo, mesmo superficial, pode de fato ser superior. Ele nos permite ver as coisas claramente, sem mergulhar demais no que elas podem representar, ou no que as pode ter causado. O que é que significa isso? Significa dizer que quando ele coloca lá na sua citação inicial, vire-o do avesso, ele está dizendo para você olhar para a situação por outro ângulo. Vire do avesso e você pode ter outra percepção. Não para você ficar imaginando coisas, como diz a história, viajando na maionese, né? Aquele ditado bem antigo que tem. Não é para você ficar viajando na maionese, mas é para que você possa ter uma outra percepção daquela mesma situação. Se você sempre tem um julgamento sobre algo, sobre alguém, você está estagnado. Quando você busca olhar com outros olhos, principalmente sobre situações negativas, e você escolhe olhar por um ponto positivo, você vai ter a oportunidade de se beneficiar, porque é só você quem se beneficia quando você permite abrir a sua mente para um novo processo, para um novo caminho, por exemplo. Tem muitas pessoas que falam assim, fazer terapia é coisa de doido. Eu já escutei isso demais. Outras pessoas têm vergonha de dizer que faz terapia, com medo do julgamento de outras pessoas. Mas, quando você se permite a fazer terapia, você começa a observar o porquê eu não comecei a fazer isso antes. O processo terapêutico é um processo de autoconhecimento. Ele não é um processo somente para curar questões emocionais que naquele momento você pode estar vivendo. Então não é para gente doido, é justamente para pessoas corretas, pessoas certas, pessoas saudáveis, que buscam ainda mais se aprofundar no seu processo de autoconhecimento. Até porque não tem como você ter uma vida de qualidade se você não se conhece, se você não sabe quais são os seus limites, se você não se vira do avesso para olhar para você mesmo de outro ângulo. Às vezes você se culpa por muita coisa, às vezes você se arrepende facilmente, às vezes você chora facilmente. Ou às vezes você acha que não tem nenhum trauma, como eu recebo muito na clínica, né? Eu atendo muitas pessoas que falam assim, não, eu vim porque me indicaram.
mas eu acho que eu não tenho nenhum trauma. Excelente. Não é para você, não é necessário você ter um trauma para você tratar, mas você basicamente buscar se melhorar internamente, até para você dar o seu melhor, seja lá no seu trabalho, seja lá nos seus estudos. Eu atendo, por exemplo, muitos adolescentes que buscam estudar e estão nessa fase de passar no vestibular. E aí a microfisioterapia ajuda muito nesse processo de você buscar equilibrar todo o corpo, até mesmo para na hora da prova você não ter aquele frio na barriga, que parece que você não vai dar conta de terminar aquelas questões. Então são várias situações em que você pode olhar pelo avesso para as partes da vida, para que você compreenda que toda a Terra não passa de um mero ponto, como ele fala. O estoicismo, ele nos permite ver as coisas claramente, sem mergulhar, como ele falou aqui. Em outras situações, particularmente as que envolvem algo impressionante ou louvável, outra abordagem, como aquela de expressões desdenhosas, é útil. Examinando situações a partir do avesso, podemos ficar menos atemorizados por elas, menos propenso a ser dominados por elas. Escave seu medo da morte ou da obscuridade. E o que você encontrará? Vire uma cerimônia elegante do avesso. E você encontrará o quê? Ou seja, o estoicismo está lhe convidando hoje a olhar com mais simplicidade para as coisas, a não dar tanta ênfase a uma situação que você tem muito medo de, por exemplo, eu vou trazer um exemplo do cotidiano. Às vezes as pessoas têm muito medo de encontrar um relacionamento, de se envolver num relacionamento. Outras pessoas têm dificuldade de sair de relacionamentos, achando que não vão encontrar outro relacionamento que possa se sentir amada, porque já está passando por um relacionamento tóxico. Outras pessoas têm medo de dirigir, e outras pessoas têm medo de mudar de profissão. Então são muitos medos que nós podemos viver, e às vezes a gente diz que não, que está tudo certo. Mas se você buscar olhar para você pelo avesso, você pode ver outras possibilidades, pode ver o quanto você pode ainda avançar em outros caminhos em que você antes julgava não querer pisar. Então, essa é a reflexão do estoicismo de hoje. Gratidão por mais um dia.